Finalmente vos trago a temperagem do chocolate. Hoje vou temperar chocolate branco porque é o que eu necessito para terminar estes bombons que estive a pintar. E estive a fazer vários modelos para depois poder escolher um que se adeque mais àquilo que nós precisamos. Isto com manteiga de cacau com corante. Podem usar escova de dentes para salpicar, podem usar fita ou podem usar pincéis. E agora, como temperar o chocolate? Eu comecei por aquecer o chocolate, ele está neste momento a 45 graus. Vou para a bancada para reduzir a temperatura e depois temos que voltar a aumentá-la. Vamos deixar 1/3 na caixa, no recipiente, e os 2/3 na mesa, aproximadamente. Vocês começam a perceber que ele baixa a temperatura consoante ele começa a engrossar. E se vocês repararem, ele começa a ficar com mais brilho quanto mais vocês mexem. Quando se aquece o chocolate, as partículas separam-se. Então, o movimento serve para voltar a juntar as partículas do cacau novamente e cria então esse brilho com a gordura do cacau. Nesta fase, o vosso chocolate deverá estar entre 24 e 26 graus. Agora que o vosso chocolate está à temperatura certa, está na hora de juntar à caixa onde estava 1/3 do chocolate. Têm que misturar muito bem para as partículas de manteiga de cacau estarem bem misturadas e o brilho e a textura ser a indicada. Ok, o termómetro está a 28, após juntar os dois chocolates. O chocolate está a 28 graus, é a temperatura de utilização. Ao juntar um com o outro, ficou a temperatura correta, às vezes acontece. Agora, convém vocês misturarem muito bem, mexerem muito bem, porque senão toda aquela mexidela que vocês fizeram na bancada não vai servir de nada, porque juntaram aqui e agora este tem que ser misturado muito bem. Então, mexam muito bem antes da utilização. Nós vamos agora fazer então a capinha dos bombons. Como podem ver, este é o resultado final. Após fazermos as capinhas com o chocolate branco, este é o resultado. Como já disse no início, a pintura é feita, tudo o que é riscas e listas, com fita de pintor, aquela fita que não tem muita cola para não danificar os moldes. Outras coisas são feitas com a escova de dentes, os splashes. Podem usar o dedo também para passar algum tipo de corante, podem usar pincéis, podem usar papel para fazer formas. Todo tipo de riscos podem ser feitos com um cotonete ou com um palito de dentes ou daqueles palitos das unhas. Podem usar o cotonete de maquilhagem, que ajuda bastante também a fazer alguns designs. E agora uma dica para vocês: se comprarem chocolate profissional, têm a vantagem de ter todas as temperaturas que vocês vão precisar para trabalhar com este chocolate na lateral, como estou aqui a mostrar nesta imagem. Falando de outra coisa muito importante para a temperagem de chocolate, os termómetros. Eu tenho dois diferentes que utilizo. Este é mais prático por várias razões. Não vai cair dentro do chocolate, porque esta parte fica fora, porque vai a sonda dentro do chocolate. Logo não tenho que me preocupar de ficar ali à espera de saber a temperatura. Isto se for uma situação que eu esteja mais à pressa, para trabalhar ou seja o que for. Tem a ver mais com a praticidade de cada um. Neste caso, este tem duas coisas que o tornam melhor. Como já falei, a sonda fica lá dentro, isto nunca vai parar lá dentro, nunca se vai estragar. E depois porque vocês conseguem colocar a temperatura que vocês pretendem. Se estiver aqui a 50 graus, ele quando chegar a 50 graus, agora está a 24, quando este chegar a 50 graus vai apitar. Ou seja, eu não preciso estar tão atenta à temperatura, posso fazer outra coisa. Posso ir fazendo outra coisa enquanto estou a aquecer o chocolate, porque deixo ali a sonda, se ele chegar aos 50 vai apitar. A parte de derreter o chocolate. Eu não gosto de derreter o chocolate em banho-maria. Isto porque o chocolate pode entrar facilmente
em contacto com a água. Se eu vou colocar a cuba com o chocolate em cima da panela com água, vou colocar a panela ao lume. Por muito que a cuba não toque na água, que nunca deve tocar caso utilizem esta forma para derreter chocolate, a cuba não deve tocar na água porque a água vai estar demasiado quente. O que acontece muitas vezes é que o vapor vai encher a parte de baixo da cuba de água e quando eu for tirar a cuba e colocar em cima da bancada, se eu me esquecer de limpar a cuba corretamente, ou se antes de limpar a cuba a água já caiu na bancada e eu não reparei e vou colocar lá o chocolate na bancada, já estraguei o chocolate, tem que começar tudo de novo. Agora, última, os moldes. Temos moldes deste género, este neste caso é um ovo de Páscoa. Estes não são os melhores moldes porque quando vocês precisam de bater, ele não é o molde mais, como não é rígido, não é o mais seguro, não é o mais fácil de trabalhar. Se vocês já têm uma certa prática, ok, mas se estiverem a começar agora, estes não são os melhores moldes. Se conseguirem arranjar moldes duros, rígidos, como estes de polietileno, são bem mais seguros de trabalhar. Temos os moldes de silicone, que pior ainda, muito mole. Estes aqui já são um pouco mais rígidos, já têm um pouco mais de estabilidade, mas quando chega a hora de bater na bancada, que é o que temos que fazer para retirar o ar em excesso, se estiver cheio de chocolate, o que vai acontecer é que o chocolate vai começar a sair de dentro das forminhas. O que vocês podem fazer neste caso é um tabuleiro por baixo de rixa e bater com o tabuleiro. Este é pior ainda, bem mais mole, pior ainda. Neste caso, estes são os melhores tipos de moldes que vocês podem arranjar. São polietileno, são rígidos na altura de bater, são estáveis na altura de agarrar. Para raspar o excesso de chocolate, vocês têm como segurar atrás, enquanto que se tiverem um molde destes, para tirar o excesso não vai ser nada fácil, ou para raspar com a espátula é muito mais difícil. Estes são muito mais estáveis, vocês conseguem agarrar nas bordas e raspar o excesso. O chocolate tem 3 fases de cristalização e vocês vão conseguir vê-las nesta fita onde eu passei chocolate. Vejam, esta é a primeira fase, ele começa a perder o brilho até que fica completamente rijo. Aqui, como podem ver, está na segunda fase, já não pega no dedo, mas ainda está meio mole. Já na terceira fase está rijo, supostamente na fita, em contacto com a fita, estará brilhante e conseguiram ouvir o crack da temperagem do chocolate. Como puderam ouvir, o estalinho, ele ficou bem temperado, crocante e brilhante, muito bem. Este chocolate fiz de propósito, não mexi tão bem para vocês verem o resultado, é isto que acontece, fica manchado, com menos brilho, fica crocante, mas a parte de ser bonito já não continua como deveria, pelo menos, a ser. Fica manchado e não fica tão brilhante. Este chocolate, por outro lado, apanhou água, é isto que acontece com o chocolate quando apanha água. Para fazer esculturas e algumas outras coisas é possível, mas no que toca a temperagem, não, nunca em contacto com a água. Muito cuidado com a água e outra coisa, muito cuidado com a temperatura. Quando forem derreter, não deixem passar dos 50 graus. Se passar dos 50 graus, utilizem esse chocolate para outra coisa. Não o utilizem para temperar, pois não vão ter o resultado pretendido. As moléculas já foram à temperatura que para o chocolate já é extremo.